boa noite. Todo mundo chegando, todo mundo aqui com a gente. Doutor Eduardo Jucá está quase se achegando aqui também. Que privilégio a gente começar. Oba, chegou! A gente começar a nossa. Terminar essa quarta-feira com esse papo rico aqui. E aí, vamos de live. Vou aceitar aqui o convite do querido doutor Eduardo. Se vocês estiverem nos ouvindo, se vocês estiverem com conexão boa ou oscilando, avisem. Oba! Chegou! Oi, Daniele, boa noite. Boa noite, querido. Vou colocar meu fone, que aí eu te escuto bem direitinho. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Que bom que você disse sim, Prazer né? conversar sobre um assunto tão importante, né? A gente precisa levar esse tema para mais longe. E você me escuta direitinho? Agora eu estou te escutando muito bem. Você Ah, também? ótimo. Achei excelente a ideia, né, do tema e acho muito relevante, porque apesar de ser um assunto meio carregado, né, um assunto pesado, a violência e o sistema nervoso da criança. Mas quanto mais a gente debater, quanto mais a gente souber sobre esse assunto, mais a gente vai ser capaz de proteger os nossos pequenos, Com né? certeza. Então, acho muito válido, sim. Massa, que bom. Seja bem-vindo. Obrigada Obrigado. mais uma vez. Vamos aqui aquecer as nossas lives. Eu disse que a live é sua. Eu trouxe várias perguntas de muitos pais que mandaram perguntas, tanto em consultório como aqui no nosso Instagram, essa rede potente. Tem muita besteira, mas tem muita coisa boa no Instagram, tem muito conteúdo relevante, tem profissionais sérios por aqui. Eu gosto sempre de frisar que essas lives, elas são para a gente levar a mensagem adiante, para conteúdo mesmo de conhecimento, para você ter uma relação mais saudável em casa com os filhos, com a família. E esse é o grande tema aqui, a família. A gente precisa cuidar disso, que começa lá na barriguinha da mamãe, e a gente precisa cuidar com mais carinho desse começo da vida, né? É E aí eu trouxe verdade. algum, mas pode falar, se você quiser Não, não, já, pode continuar. eu vou te. Tem gente que não te conhece, por incrível que pareça, mas eu vou te apresentar. E aí, se eu não completar a apresentação, você melhora aí. Doutor Eduardo Jucá é neurocirurgião pediátrico aqui em Fortaleza. Se eu não me engano, também coordena o curso de medicina da Unifor, é isso? É, É neurocientista, tem assim um currículo extenso, maravilhoso, forte, rico, invejável. E cuida de muita gente nessa cidade, de muitos cérebros, de muitos mini cérebros, cérebros em formação. E a gente vai falar sobre esse aspecto fisiológico. Eu sempre trago aqui a neurobiologia, a gente traz as emoções, os comportamentos, mas eu quero ir para os aspectos mais fisiológicos desse cérebro e como que a gente pode cuidar bem desse desenvolvimento. Vamos lá? perfeitamente. Eu vou tentar deixar fixado aqui. A live é um tema que eu propus para o doutor Eduardo para a gente falar um pouco sobre a violência, né, e o cérebro da criança. Que tipo de violência? A gente pode falar de vários aqui, mas de maneira geral, o cérebro ele tem, assim, muita gente tenta deixar um processo de educação dos filhos com base nos castigos, punições e surras, né, essas palmadas. E fisicamente isso molda o cérebro. E aí eu queria que o doutor Eduardo começasse aí esse oi pra gente. Como que isso acontece? Verdade, Daniela. A gente pode já estabelecer dois tipos aí de violência, né? Aquela que vem logo à mente quando a gente fala a palavra violência é a violência física, em termos de agressão mesmo, agressão física. E do ponto de vista físico, é muito arriscado, muito perigoso para o cérebro em desenvolvimento sofrer agressões, não é? A gente sabe que cada região do cérebro tem um papel principal em determinado tipo de função. Né? A localização cerebral é algo que vem se desenvolvendo ao longo da história da neurociência. Então, a gente sabe que cada região tem uma função principal. O que vem se aprimorando nesse conhecimento é que essas localizações não são isoladas. Então, não é um armário com gavetas em que cada uma está isolada. É mais como se fosse uma central telefônica, uma central de comunicação, em que cada região se comunica com as outras, mas elas têm sim um papel principal. Então, eu tenho nos lobos frontais maior capacidade aí concentrada de escolha de comportamentos estratégicos,
de raciocínio, de tomada de decisão, de planejamento. Eu tenho nos lobos temporais boa parte do controle emocional. Eu tenho na parte inferior e posterior do lobo frontal esquerdo a área da fala. Tenho no limite ali entre o lobo frontal e o lobo parietal a área motora, tanto de um lado como do outro. Então, se em uma agressão eu tiver uma lesão de uma determinada região, como essa do cérebro, eu posso ter uma sequela, um déficit neurológico, como a gente chama. Então, por exemplo, uma fratura craniana que provoque uma contusão, um machucado, ou um hematoma no cérebro na área motora à direita. Exemplificando, eu vou ter problema de movimentação do lado esquerdo do corpo. Então, isso é realmente arriscado. E quando eu falo, então, do lactente, da fase mais precoce do bebê, de meses, não é? Isso traz riscos adicionais. E, às vezes, a gente está cometendo agressões contra o cérebro da criança sem nem saber. Sem saber. O lactente, ele tem veias que conectam o cérebro à caixa craniana por dentro e que podem ser rompidas, por exemplo, no ato de sacudir o bebê. E existe, inclusive, uma entidade, uma condição chamada síndrome do bebê sacudido, do inglês Shaken Baby Syndrome. Então, eu posso provocar um hematoma subdural, ou seja, entre a membrana da dura mater e o cérebro, comprimindo o cérebro, só pelo ato de sacudir vigorosamente um bebê. E, às vezes, na fase de lactente, o bebê, às vezes, chora muito, tem uma cólica, a família, às vezes, com dificuldade em contornar um momento de estresse, de ansiedade, de cansaço, é levada a esse gesto, que deve ser absolutamente desencorajado e evitado, de sacudir o bebê. Isso pode provocar, então, a síndrome do bebê sacudido e o hematoma subdural. Então, tudo isso a gente precisa saber para proteger bem as nossas crianças. E aí a gente tem um outro tipo de violência, que é a violência psicológica, né? A violência de um ambiente hostil, de um ambiente que gera estresse. Estresse. Ora, todo o organismo, ele se prepara para enfrentar condições de estresse. E isso vem ao longo da evolução. Os animais vertebrados que habitam o ambiente natural, eles também têm reações orgânicas, reações fisiológicas, hormonais, de enfrentar o estresse. E aí são liberadas substâncias, hormônios, por exemplo, que nós precisamos para enfrentar situações perigosas. E isso é útil nas situações perigosas. Por exemplo, um hormônio chamado cortisol é liberado em situações de estresse e ele prepara o nosso corpo para enfrentar os perigos. Porém, uma criança lactente, primeiros anos de vida, que passa por situações de estresse contínuo sob o efeito desse cortisol, acaba tendo dificuldade de aprendizagem, de concentração, de controle emocional, porque justo na fase mais importante da formação do cérebro, ele está exposto cronicamente a um ambiente que não é adequado, que não é propício. E estudos revelam, inclusive, perda neuronal, morte neuronal, quando o cérebro está exposto a um ambiente com cortisol elevado de maneira crônica. E há regiões mais suscetíveis, por exemplo, a região do hipocampo. O hipocampo a gente conhece, envolvido em processos emocionais, envolvido também no processo da formação da memória. Então, olha o quanto que há de importante que é prejudicado, que é danificado em uma situação de estresse contínuo, constante, como é, por exemplo, viver em um ambiente violento, né? Em um ambiente com agressões em que a criança permanece o tempo todo com medo. É impressionante porque os pais estão muito cansados, sabe, doutor Eduardo? Eu tenho recebido muito essa demanda. Tenho exaustão parental
acontecendo com força, como diz. E essa exaustão, ela vai, que não está relacionada diretamente à quantidade de filhos que esses pais têm. Eu vi isso, se eu não me engano, foi de 2019. E depois eu trago a fonte para vocês aqui quando eu salvar a live. Mas eu vi que não está relacionada diretamente à quantidade de filhos, mas à rede de apoio que essa mãe e esse pai têm ou não. E na falta da rede de apoio, eu tô só, eu tô ali organizada e desorganizada no puerpério, na oscilação hormonal dessa mãe. Muitas vezes o pai está fora buscando o pão de cada dia, a mãe tá dentro da cria ali, a licença paternidade ela não fecha a conta da licença maternidade. Então, isso tudo dentro das políticas públicas aqui do nosso país potencializa essa quantidade de famílias estressadas, essa quantidade de famílias que estão aí com muita injeção de cortisol, né? No seu dia a dia. E esse bebê sacudido, o bebê negligenciado, o bebê agredido, o bebê que fica muito vulnerável, que já vem vulnerável, obviamente, é um bebê que tem um risco muito maior de dificuldade, de problemas de crescimento e desenvolvimento. E, obviamente, o estresse vivido diariamente por esse pequeno cérebro, e você vai me corrigir se eu estiver errado, é um aprendizado, porque aquele cérebro ele começa a entender que só existe esse caminho, o caminho da violência, do estresse, do desafeto, do desamor, né, Aí você se blinda de alguma forma, essa criança, esse bebê vai ter que se desenvolver, vai ter que se defender. E ele só espera, ele aprende a esperar estresse. E é um ciclo repetido, e eu fico dizendo muitas vezes aqui para as famílias que a gente precisa cuidar muito, porque é uma geração que vai cuidar desse planeta, que vai cuidar da sociedade, que vai estar aí dirigindo a vida urbana, e a gente precisa organizar isso, mas a gente não entende. As pessoas não entendem o porquê de cuidar, de entender comportamento infantil, cérebro infantil, desenvolvimento infantil, porque está ali na frente, essa conta vai chegar para o nosso planeta. É Né? É uma coisa verdade. que gera outra. É preciso entender os primeiros anos de vida como uma janela de oportunidade importante e indispensável para preparar o cérebro para o resto da vida, para o aprendizado, para a convivência com o outro, para a convivência em sociedade. Social. E muitas vezes a gente submete as crianças, vê crianças em situação de violência cotidianamente sem nem perceber, não é? E os últimos anos têm sido muito difíceis, muito duros. A situação da pandemia levou a todos nós, não é? Aos limites do controle emocional e do ponto de vista social também o prejuízo muito grande. Então a gente vê, Daniele, na nossa cidade de Fortaleza, em todas as grandes cidades do país, as crianças em situação de vulnerabilidade, não é? Nas ruas, nas calçadas, acompanhando ali suas famílias, estão batalhando pela sobrevivência. E é um ambiente inseguro. É um ambiente em que ela está sujeita a agressões, mas mesmo que não haja uma agressão física direta, ao medo. Não é? Sim. Em uma situação de estresse contínua que pode deixar consequências para o resto da vida. E quanto a esse Você aspecto falou. de perder a oportunidade, não é? De preparar o cérebro para o aprendizado, para uma vida saudável, eu gosto sempre de lembrar dos trabalhos do Daniel Kahneman, que é um psicólogo, vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Olha que engraçado. Por que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia? Porque ele trabalhou em cima de decisões, tomada de decisões, e isso envolve decisões na área também econômica, e por isso que ele foi premiado. Mas o que é que diz o Daniel Kahneman do ponto de vista neurocientífico? Que nós temos dois sistemas de pensamento. O sistema 1, que é rápido, pouco reflexivo e usado em situações de urgência, de fuga ou de luta, em que decisões assim imediatas são necessárias. Por exemplo, se tem algum animal feroz correndo atrás de mim, eu vou usar o sistema 1 para decidir fugir. E o sistema 2, que é reflexivo, que é lento, que consome energia, inclusive energia do ponto de vista biológico, em termos de glicose mesmo, de nutriente. Mas ele é fundamental para a tomada de decisão
pesando todos os aspectos, refletindo, não é? Então, sistema 1 e sistema 2. Só que, como eu já falei, o sistema 2, ele consome energia. Então, se você está gastando a energia em situações de medo, de estresse, de perigo iminente, de ansiedade a todo tempo, como é que você vai desenvolver o sistema de pensamento mais elaborado, mais reflexivo e que vai te levar a tomar as melhores decisões? Então, veja a desvantagem que uma criança submetida à violência, ela já tem de saída no começo da vida em relação aos outros indivíduos que crescem em um ambiente saudável, com segurança, em que ela se sente protegida e amada. E a relação com o cuidador, não é? Com a família próxima, com a mãe, com o pai, com as pessoas próximas, essa expressão que tem nos artigos, nos trabalhos em inglês, sempre com muita importância, o caregiver, é uma relação fundamental. Porque é no cuidador, que geralmente é mãe, pai ou a pessoa mais próxima dela na composição específica de cada família, é no cuidador que a criança vai sentir a segurança. Então, já está muito tranquilo na literatura que as crianças que não têm uma relação segura, saudável, tranquila com o seu cuidador, desenvolvem mais comportamentos de irritabilidade, de choro pouco controlável. E com isso vai se formando um comportamento pouco propício ao aprendizado, à maturação do sistema nervoso, ao atingimento dos marcos do desenvolvimento que a gente conhece tanto. Então, é realmente muito prejudicial em uma fase de ouro do cérebro, uma oportunidade de ouro que o cérebro tem nos primeiros meses de se desenvolver da forma mais adequada. Adorei essa explicação, porque ela deixa bem visual, né? Etapa 1 e etapa 2. Se a etapa 1 está aqui gastando tanta energia, como é que eu vou sofisticar para elevar o meu nível para a etapa 2, né? Para tomar decisões, para ler, escrever, falar, resolver conflitos, socializar. Tudo isso é sofisticação, né, doutor Eduardo? Então, a criança está ocupada demais. E sabe de uma coisa? Eu também tenho percebido, e você respondeu a primeira questão, a primeira pergunta aqui, né, que eu já ia te fazer, como situações de violência impactam o desenvolvimento da criança. E uma coisa que eu tenho percebido é que, de maneira geral, as crianças estão ocupadas demais no seu estresse, na sua irritabilidade, na sua angústia, na sua tagarelice de mente, de situações de negligência. A gente precisa dizer aqui quais são essas situações, né? Assim, do grupo, de maneira geral, do grupo familiar, dessa situação que a pandemia trouxe. Tem uma série de situações que tornam esse cérebro mais vulnerável, essa criança mais vulnerável. Na sua opinião, que situações são essas que a gente tem vivido ultimamente cada vez mais? E parece que está uma época, você está certa, né? Em que a violência tem se tornado muito presente. Né? Sim. A gente tem visto aí episódios em estádios de futebol que deveriam ser um ambiente voltado Seguro. Ao lazer e à diversão saudável. A gente tem visto a guerra lá na região do leste europeu. A gente tem visto a situação, de novo, das famílias nas ruas. Então, a violência tem se tornado muito presente. Né? E isso vai realmente trazendo todos esses prejuízos para a criança, e as situações mais perigosas são essas que a gente já comentou, tanto de violência física, com possibilidade de lesão de parte do cérebro, e da violência psicológica, com agressões verbais com a criança, submissão a situações de estresse, de cobrança, ou mesmo de castigo físico. Né? E aí uma coisa pode retroalimentar a outra. Uma criança que sofre castigos físicos tem o risco de uma lesão cerebral direta e também o risco do estresse e da insegurança e do medo que aquela agressão traz. Então fica físico, mental, cerebral e um ciclo vicioso. Agora, do ponto de vista estrutural, cerebral, o cérebro também vai estruturalmente, em termos de redes neurais, sofrendo
o prejuízo de situações como essa. E você falou da explicação anterior que ficou visual. Pegando o gancho, estudos de ressonância funcional já mostraram que presenciar visualmente cenas de violência ou ouvir agressões verbais, isso nas primeiras fases do desenvolvimento, provocam prejuízos, provocam, às vezes, até perda neuronal nas regiões da visão, lobo occipital, e na região primária, na área primária da audição, que ficaria no lobo temporal. Como se o cérebro dissesse: eu não quero ouvir isso, eu não quero ver isso. Então, aquelas regiões sofrem uma perda neural, uma perda neuronal. Isso já foi mostrado em exames de ressonância funcional. Imagens. Então, até do ponto de vista estrutural, o cérebro da criança é prejudicado quando em contato com situações de violência. Uhum. Tem um conceito, Daniele, que ajuda muito a gente no enfrentamento desse problema, que é a neuroplasticidade. E como neurocirurgião de criança, eu conto com a neuroplasticidade todos os dias. O que é isso? É a capacidade do cérebro de se adaptar a situações novas. E a neuroplasticidade é muito mais intensa na criança do que no adulto. Então, uma criança que sofre uma doença cerebral, seja um tumor, seja hidrocefalia, e seja um trauma físico resultante de um ato de violência, esse cérebro tem capacidade de se adaptar de algum modo. Claro que em situações mais graves, em traumas mais graves, é mais difícil de acontecer. Mas o cérebro da criança responde ao tratamento, responde aos gestos cirúrgicos que a gente tem que empreender, por exemplo, e responde muito bem à reabilitação. E eu vejo que tem vários colegas nossos aqui da área da reabilitação, Sim, da físio, da TO, da fono, da psicologia, que estão prestigiando aqui, assistindo a nossa conversa. E a gente sabe que a neuroplasticidade faz o cérebro da criança reagir, se recuperar e enfrentar os prejuízos de situações de violência. Mas a gente não pode contar com isso, porque lesões mais graves têm mais resistência, sim, à recuperação, então a gente não pode contar com a sorte. Perfeito. Eu ia fazer já aproveito para fazer uma pergunta aqui. Tem um bocado de pergunta e eu já vou tomar o gancho para a próxima. Um bebezinho de 6 meses, chegou aqui de uma mãe essa semana, que ficou entubado por mais ou menos 20 dias na UTI pediátrica. Quais possíveis prejuízos para o desenvolvimento neurológico dessa criança que ficou 20 dias em coma, sem nenhum tipo de estimulação de alimentação? É bem na fase da introdução alimentar, é um bebê que está aí começando a balbuciar, desenvolver linguagem, um bocado de coisa. Qual é diretamente o impacto desse cérebro parado dentro de ali na cama, entubado? Claro que tem cenários muito mais complexos, mas a gente tem isso como modelo, né? É impossível a gente falar de um caso específico, porque a gente não vai saber qual foi a causa, né, que levou o bebê a ficar tanto tempo assim na UTI entubado. Se for, por exemplo, hemorragia cerebral, a resposta vai ser uma. Se for uma infecção pulmonar que não tem a ver diretamente com o cérebro, a resposta vai ser outra. Agora, evidentemente que esse tempo sem estimulação em uma fase tão nobre pode provocar uma demora no atingimento dos marcos de desenvolvimento, um atraso no desenvolvimento neurológico, mas se não houvesse lesão cerebral direta, com o trabalho de reabilitação pode ser recuperado de uma maneira muito gratificante. Então, não dá para decifrar assim um caso específico, mas dá para encorajar bastante que, se for uma situação de coma, de sedação, de intubação, mas que não tem uma lesão cerebral direta, há boa possibilidade aí de recuperação com a reabilitação e o estímulo. E aí a gente tem recebido também centenas de casos de autismo, de crianças pequenas. Recentemente eu atendi uma criança de menos de 3 anos, não verbal, que ele usava capacete. Porque nas crises de desregulação emocional,
ele bate a cabeça na parede. Toda vida que ele se frustra, não recebe um não. Então, para proteção desse sistema nervoso, os pais ficam preocupados e colocam um capacetezinho, proteções, faixas emborrachadas, porque esse comportamento já foi aprendido por ele, porque para tudo, porque ele está batendo a cabeça, então tem outras questões também comportamentais. Mas como que acontece? Como que a gente pode organizar isso? Eu não quero nem abrir muito o autismo aqui, porque é outra live, né? Mas como que a gente pode alertar os pais, né? Assim, de situações que envolvem esse cuidado físico dessa criança, sem perder essa reabilitação, essa estimulação. Me dá uma dica aqui bacana que a gente é um caso de vários que eu sei de crianças pequenas com questões neurobiológicas que usam a agressão física à cabeça delas para acessar o pai, a mãe, os cuidadores, para manter o controle do comportamento dele, né? Aquilo ali do script mental. Mas como que a gente pode ajudar esses pais Não, eu acho na tua área? eu acho que você está muito certa no que se refere ao cuidado com traumas repetidos na cabeça, né? De verdade, há crianças que provocam esse trauma e isso pode levar, sim, a contusões, mesmo que pequenas pela pouca energia do impacto, ou o trauma repetido pode levar à lesão, sim. E aí o uso do capacete é uma situação extrema, emergencial, deve ser Sim. temporária, não é? E para o cuidado da criança com autismo, a gente confia os cuidados aos nossos amigos neuropediatras, não é? Nós temos uma equipe de ouro aqui em Fortaleza, na neuropediatria. Estou vendo aí, acabando de entrar, meu amigo André Cabral e Sim, mais querido. alguns que estão prestigiando a gente aqui na live. Então, o transtorno do espectro autista vai ser acompanhado pelo neuropediatra, que através da recomendação das terapias, do acompanhamento, do tratamento de eventuais comorbidades com medicação, e aí está na competência do neuropediatra saber se prescreve, qual a medicação e quando prescrever, porque o ideal é que com esse conjunto de medidas, as terapias, o acompanhamento médico, eventual medicação para uma comorbidade, esse comportamento seja modificado, seja melhorado e a criança não tenha necessidade de usar o capacete. Como uma medida extrema, enquanto isso não é atingido, eu até compreendo. Tem que ir, né? Eu até compreendo, como uma medida ali temporária. Mas mesmo usando o capacete, não é? Se isso for contínuo, ele vai amenizar o impacto, mas vai ter um prejuízo mesmo assim, mesmo com o capacete, porque vai ter o choque repetido aí da cabeça. Então, é uma medida temporária que a gente compreende, mas com cuidado com o neuropediatra, é esperado que isso aí seja interrompido. Ótimo. Os pais, você falou da neuroplasticidade, e os pais eles têm muito medo das podas neurais. E a gente sabe que comportamento, repetição, interatividade, elas moldam o cérebro. E explica pra gente o que é poda neuronal e por que a gente precisa ficar mais tranquilo, preocupado, com crianças com diagnósticos ou não, mas assim, como que isso, estruturalmente falando, acontece? Se é natural, explica para todo mundo aqui. E o que não é natural nessas podas? E onde a gente pode contar com a ajuda da neuroplasticidade para poder acalmar aí o coração dos pais ansiosos com essa palavra que eles têm muito medo. Ai, Dani, vai perder, vai perder. Me Não, fala um a pouquinho. poda neural é um fenômeno até bonito, né, do ponto de vista neurocientífico, é uma coisa que não é para ter medo, não, é um fenômeno natural, porque ao longo dos primeiros anos de vida, entrando aí, inclusive, na pré-adolescência e na adolescência, existe uma proliferação neural e uma migração neural muito grande. Então, a poda, na verdade, ela é uma perda neuronal, sim, mas que não vai implicar em prejuízo neurológico, ela vai implicar em reorganização. E eu acho um nome tão interessante, porque ele foi muito adequado. Quando a gente faz uma poda numa planta, não é para prejudicar a planta, é para que ela possa se desenvolver melhor. Então, a planta vai ser, o vegetal vai ser mais frondoso, vai florescer melhor, vai ser mais saudável depois que a gente poda, né? Poda neural é exatamente isso. É uma perda em número, mas é acompanhada de uma reorganização
e ela vai fazer parte, sim, do desenvolvimento neurológico fisiológico. Não é para ter medo desse termo, não. Uhum. Tem algum alarme que os pais devem ativar, um gatilho de alarme interno, para perceber se o cérebro da sua criança, do seu bebê, não está saudável? Olha, que pergunta interessante, a gente escuta isso bastante no consultório, né? Depois de casos cirúrgicos, em casos que estão avaliando para cirurgia, e eu tenho certeza que os neuropediatras também escutam com relação àquelas doenças que não são cirúrgicas, que são de tratamento clínico. Existem parâmetros, né? Existem os marcos do desenvolvimento, e eles são um bom parâmetro, um bom termômetro, porém eles não podem ser amarras. É importante saber que eu não tenho um calendário com o dia marcado ali com alfinete, quando é que o bebê deve erguer o pescoço, quando é que o bebê deve sentar sem apoio, quando é que ele deve dar os primeiros passos. São faixas da normalidade, são faixas em que em uma vai acontecer de maneira mais precoce, em outro vai acontecer de maneira mais tardia, mas nessas faixas são bons parâmetros, né? Então, observar os marcos do desenvolvimento, levar para o acompanhamento importantíssimo de puericultura com o pediatra, observar o comportamento da criança em comparação às outras crianças, em comparação aos outros filhos da família, em comparação às outras crianças da família ampliada, às outras crianças da vizinhança. Então, tudo isso é importante e o papel do pediatra é fundamental, porque ele é que vai acompanhar aí a evolução saudável do cérebro da criança e vai encaminhar para o neuropediatra caso haja algum sinal de alerta, caso haja algum sinal de alarme. Há alguns casos que a gente recebe também, sempre indicado pelo pediatra ou pelo neuropediatra, de alteração do formato da cabeça. Isso é algo que gera muita dúvida. Muitas vezes é questão só de um ajuste posicional, do jeito que a criança dorme. Na maioria das vezes não é caso de cirurgia, mas em alguns casos pode ser aquela doença que a gente chama de cranioestenose, que é identificada por uma alteração mais grosseira do formato da criança, pelo fechamento de uma sutura craniana. Então, aí é caso de cirurgia, é importantíssimo que seja encaminhado. Então, basicamente, é comparar a criança com as outras, observar o contato da criança, a socialização e levar direitinho para acompanhamento com o pediatra. Assim, os pais vão tendo o cuidado necessário para o desenvolvimento cerebral. E a questão dos impactos, né, do cérebro da criança. Prestar atenção o tempo todo, né, se você não está expondo a situações de perigo. No início da vida esportiva, de atividades aí ao ar livre, muita criança novinha gosta de andar de skate, ou de bicicleta, ou de patins. Aí sim, viu, Daniele? Aí sim, Pelo amor de capacete Deus. o tempo todo. Tá? A gente Sim. já atendeu muitos casos de traumatismo craniano nessas situações aí de início da vida esportiva. Não é um caso de violência, mas é um caso que traz, sim, impacto A para o cérebro agressão a da esse criança, cérebro. pode trazer fratura, contusão, hematoma, pode trazer o risco da necessidade da realização de uma cirurgia. Então, sim, na vida aí do lazer, da diversão ao ar livre, também tomar todos os cuidados com os impactos com o cérebro da criança. Você falando aí dos marcos de desenvolvimento, dos números, de prestar atenção nos sinais que são adequados ou não. E é impressionante que a gente é convidado a ser especialista nos nossos filhos quando nós somos pais. Mas a gente não leva isso tão a sério algumas vezes. Nada de noia, claro, mas assim, é meio confuso, porque são muitos números, a gente tem que ficar alerta ao perímetro, né, craniano dessa criança, ao contato visual dela, à idade, a peso, estatura, se está engateando, se está sustentando o pescoço, se já falou quantas palavras. É exaustivo tudo isso, mas para quem não é, né, desenhado naturalmente para paternar ou maternar, enfim.
Mas hoje os pais parece que cada vez mais a gente tem uma geração de pais que estão inseguros, porque tem tanta informação, tem tantos modelos a serem seguidos, tem tanta gente falando tanta coisa. E eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado aqui, que a gente já está quase terminando, sobre isso, né? Sobre tantos cuidados. Eu convido aqui um neurocirurgião e as pessoas já dizem assim, meu Deus, Dani, vai falar de surra, de agressão, de quedas, vai falar de coisa ruim. Eu, gente, calma, a gente só vai ampliar um pouquinho mais. E eu queria que você falasse um pouquinho para os pais, assim, uma mensagem, uma fala sobre esses cuidados, né? Sobre esse lugar que a gente ocupa. Eu sei que você é pai, né? Não sei quantos filhos você tem, mas não sei se tem crianças, mas de qualquer forma, o que que a gente pode dizer para os pais diante de tantas informações, tanta coisa? É muita informação, coisa que, pelo advento aí da internet, dos meios de comunicação, das mídias sociais, por um lado muito bom, porque tem mais informação disponível, a gente está usando uma rede social agora para difundir conhecimento, mas por outro precisa ser usado na dose certa, com moderação, não é? E é muito raro hoje em dia uma família que não chegue para pedir ajuda, para pedir opinião, que não tenha já pesquisado no Google, na internet, né? E não tem mais o que a gente se posicionar contra isso. Isso já se incorporou à rotina. Sim, A gente precisa orientar e deixar muito claro que o algoritmo da internet e das redes sociais, ele sempre vai te direcionar para aquilo que sim. é mais grave, para aquilo que é mais preocupante. Por quê? Porque é onde as pessoas gastam mais tempo. Um abraço aí para minha querida amiga Ângela Gifone, neuropediatra, Ângela, uma grande querida. parceira. Eu acho que eu vi a Mariana por aqui também, não tenho A certeza. Mara entrou, Estando Cabral. ela ou não, um Fabinho, beijo para você um também, grande Mari. jogador aqui do Ceará. Eu sei que você é Fortaleza, mas o Fabinho entrou aqui, deu uma mensagenzinha fofa. Opa. Então, é, é, os pais vão ao Google, vão à internet, mas tem que entender que o algoritmo vai sempre jogar para o que há de mais grave, para o que há de mais preocupante. Porque é onde as pessoas gastam mais tempo, e aí, naturalmente, se eu for procurar mesmo alguma coisa que não seja preocupante, eu vou ser direcionado para o que há de pior. E raramente isso se aplica ao nosso caso específico em questão. Então, pode se informar, não tem problema. Mas saiba que raramente descrição de casos graves, escabrosos, né, vão se referir, vão ter alguma coisa a ver com o nosso caso. E eu acho que a grande solução para esse nível de ansiedade exacerbado, sabe onde é que está? É na relação entre a família e o profissional de saúde. Não é? Porque a gente tem a responsabilidade de trazer um caminho. Então, a família chega ansiosa porque, né, eu tenho famílias que compram a fitinha métrica e vão medindo ali o perímetro elas mesmas. E aí vem as modas. De vez em quando aparece uma coisa que se concentra naquele período, aparece e depois some. Por exemplo, as famílias estão chegando agora contando as palavras que a criança está falando com cada Anotando mês. tudo. Né? Então, isso é um parâmetro importante para o médico, para o neuropediatra, mas daí é você pegar esse número e cada palavrinha nova você contar como se fosse ele uma escala. Calma, né? Você precisa curtir o seu filho, ele só vai ter aquela idade uma vez na vida. E aí a relação com o profissional de saúde é fundamental para que a gente ajude a trazer essa segurança. Legal. E eu digo sempre para as famílias, né? Muitas vezes, infelizmente, e a gente precisa desabafar isso aqui, a gente recebe depoimento da família dizendo: doutor, eu fui ali em tal colega, em tal profissional e saí assustada. Isso não é legal de escutar, sabe? Porque eu acho que se você vai em um profissional de saúde e sai mais preocupado, mais ansioso, é que nem você ir no restaurante e sair com mais fome, né? Não cumpriu a missão e ainda prejudicou o que estava acontecendo. Ah, então quer dizer que sempre você tem que tranquilizar e dizer que o problema é menor do que o que a pessoa está achando? Não.
às vezes você dá sim uma notícia de uma situação preocupante, grave, mas você sempre tem que oferecer um caminho. E com informação, a ansiedade diminui. Os meios para manejar as situações ficam reforçados. Então, eu acho que nessa relação com o profissional de saúde está uma arma fundamental para a gente ajudar os pais nas situações de dificuldade. E a gente que trabalha com criança, não é, Dani? A gente sabe disso, que essa parceria é o que a gente tem de mais precioso no nosso trabalho. A gente costuma observar nas várias áreas da saúde, não é? Que os profissionais das nossas áreas, que cuidam da parte geral e eventualmente atendem criança, não é? Um psicólogo que também lida com adulto e que eventualmente vê criança, um neurologista de adulto que eventualmente vê criança, um neurocirurgião de adulto que eventualmente vê criança. A gente às vezes escuta, me diga se isso não acontece na sua área, às vezes a gente escuta, nossa, as famílias, as mães são uma dificuldade, não é? Não. Elas são a razão do nosso trabalho. Elas são as maiores parceiras, as famílias e as mães e os pais e os cuidadores. Porque são as únicas pessoas que têm a linha de base da criança, que sabe como é que ela se comporta, que sabe como é que o sistema nervoso delas funciona no basal. Então, são elas que podem identificar a mudança, que é um sinal de alerta para situações que podem exigir os nossos cuidados. Inclusive, no tema aí da nossa live, que a gente comentou bastante, no tema da violência, que pode acontecer de maneira que o cuidador, que a família, não tenha conhecimento e aí precisa ter os sinais, ter as pistas para detectar situações preocupantes. Inclusive, nessas situações, é a família que suspeita, que tem a linha de base da criança, que sabe como é que é o funcionamento do sistema nervoso delas e que pode dar um alerta que a gente pode ajudar a identificar uma situação de risco. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. E potencializa o trabalho da gente, né? A família, demais. Não existe cuidado se não devolver para a família, né? Esse conhecimento, essa informação, acalma muito quando eu dou para, às vezes, os pais os diagnósticos, né? Não, procura aqui um neuropediatra. Raríssimas vezes, vai no neurocirurgião, dá uma olhada nessa situação. Alivia, porque tem informação, tem uma base ali que sustenta. Ai, eu não sou incapaz. Ai, finalmente, o que está acontecendo não é porque eu não dou conta como mãe ou como pai. Isso dá uma acalmada, reduz realmente essa ansiedade. E trazer informação, a ciência já chegou onde era para ter chegado há muito tempo atrás, mas já chegou na informação de dizer que o amor cura muita coisa, que é esse início da vida, que é esse início aí de formação neuronal da criança é muito impactado pela forma de apego saudável, seguro, funcional, amoroso, afetivo, né? E diretamente vai responder isso, tanto estruturalmente, como o senhor falou aqui, como nas questões, né, de habilidades mesmo, né? Então, a gente já conseguiu entender isso, que a neurociência trouxe para a gente essa informação valiosa, mas a gente precisa fazer isso de formas repetidas. Por isso que minha intenção aqui nessas lives, nesse papo contigo agora, é para dizer assim, meu povo, pelo amor de Deus, vamos entender que castigo, violência, abusos. Eu tenho atendido muito caso de abuso infantil, infelizmente. Eu tenho atendido muitas famílias onde a criança chega com hematomas. É por isso que a minha motivação de trazer esse papo aqui é também para levar para todo mundo de castigos, de que punição, de que esse medo enraizado na cabeça, no cérebro dessa criança, desse adolescente, é não porque ele quer resolver um problema ou melhorar como indivíduo, mas por medo de levar uma surra, de levar um tapa, de levar um beliscão. Isso repetidas vezes no desenvolvimento verdade, desses pequenos é Daniel. trágico. E assim, a gente só consegue enfrentar uma situação que a gente identifica, não é? E aí eu me lembro que durante a minha especialização na França, em neurocirurgia pediátrica, a gente diagnosticava a equipe, em média, 2 casos de agressão, de violência com a criança, que tinha como consequência hematomas cerebrais ou fraturas. Então, a média era essa, 2 por semana, não é? Uau. E aqui, no Brasil, em Fortaleza,
é raríssimo identificar um caso. E aí a gente fica com duas possibilidades. A primeira, improvável, a gente é um povo muito mais evoluído do que na Europa e a gente não agride as nossas crianças. Ou então, a outra possibilidade, a gente tem um grave problema de identificação dos casos. Então, isso é para ser um alerta muito importante, não é? Eu agradeço mais uma vez a você por ter levantado esse tema, levantado essa bandeira que a gente precisa seguir enquanto profissionais de saúde que lidamos com crianças e sempre alertar para que os casos sejam identificados, que a gente possa prestar a ajuda que os pequenos precisam. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Acho que a mensagem foi passada aqui. Tinha muitas perguntas técnicas, mas a gente precisa falar de atitudes, né, de afeto, de vínculo saudável, de confiar mesmo no trabalho com as famílias, com as equipes de saúde. Tem aqui a querida Sabrina, a TO, maravilhosa. E a gente precisa ampliar cada vez mais esse conhecimento sobre os nossos filhos. Tem uma música de um grupo infantil, se eu não me engano, Palavra Cantada, que diz bem assim: cuida do caminho sem paranoia. Cuida do caminho sem paranoia. E é por aí, gente. Por favor, vamos cuidar desse caminho. Vamos pedir que Deus abençoe as nossas famílias, cuidar das nossas emoções. Nós somos modelo, nós somos guia, nós somos referência para os nossos filhos. A gente precisa estar muito seguro. Eu sei que é difícil, eu super sei, que eu também sou mamãe aqui de 2. Eu sei que é difícil num tempo em que a gente está muito agitado, muito urbano, muito conectado. A gente precisa se desconectar, ir para a natureza, pisar na grama, levar a nossa galerinha para o ar livre, para tomar um banho de mar. A gente tem um estado lindo, cheio de natureza massa aí para curtir. E aí isso sim vai fazer o sistema nervoso desses pequenos entrar em ebulição positiva de dopamina, de endorfina, de química boa, não é isso, doutor Eduardo? E a gente precisa repetir essa química todos os dias, dentro de casa, nas relações. Querido, muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, suas mãos, como pediram aqui. Deus abençoe suas mãos. E mais uma vez eu te agradeço pelo sim, tá bom? Obrigado, Vou deixar Daniele, parabéns salva. pelo trabalho. Obrigada a você, vou deixar salva. Depois a gente compartilhem com quem vocês amam. Vamos levar essa informação de amor para longe. Tchau, queridos. Boa noite. Boa noite.